Se você é empresário e deixa para organizar o seu imposto de renda na última hora, isso aqui vai te ajudar e muito. Porque a diferença entre uma declaração tranquila e um problema com a Receita Federal normalmente está na organização. A maioria dos erros que eu mostrei nos vídeos anteriores não acontecem por falta de conhecimento, acontecem por falta de organização. E quando chega o prazo, a pessoa corre, faz de qualquer jeito e aumenta o risco. Bem, então hoje eu vou passar para você um checklist simples, mas muito eficiente para você organizar o seu imposto de renda sem dor de cabeça. Agora, claro, antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou Adail Costa Júnior, contador, e aqui precisamos falar de impostos. Primeiro ponto, os documentos e os rendimentos. Essa é a base de tudo. Se essa parte estiver incompleta, o restante da declaração já começa errado. Você precisa reunir informe dos bancos, das corretoras, informe das empresas e também dos planos de saúde. E mais importante do que reunir é conferir, verificar se está tudo certo. Porque a Receita Federal recebe as mesmas informações diretamente das fontes pagadoras. Ou seja, se você não declarar ou declarar diferente do que essa fonte já fez, a divergência aparece na hora e vai para a malha fina imediatamente. E aqui entra um erro muito comum: esquecer os rendimentos, principalmente prolabore e lucros. Aluguéis também acontece. E não podemos deixar de lembrar dos investimentos e rendimento dos dependentes. Isso eu vou falar mais na frente um pouquinho. Bem, quando isso acontece, a declaração pode cair na malha fina ou gerar uma cobrança de imposto que você não esperava, com multa e juros. Imagina bem. Agora, deixa eu te trazer uma reflexão prática que está acontecendo agora, em 2026. Muita gente já está caindo na malha fina. E a própria Receita Federal já veio a público para dizer que existem inconsistências nas informações enviadas pelas empresas. Só que a Receita Federal mudou a sistemática e, além disso, apostou na automatização. Agora, quem mudou a sistemática? Será que foram as empresas que sempre informaram errado ou agora passaram a errar? Porque vamos pensar juntos, as empresas não mudaram a forma de pagar o salário, nem o próprio imposto, muito menos o 13º salário. Aonde está a mudança? E aí que surge outra pergunta muito importante. Se o informe está correto, o imposto foi retido e foi pago, quem exatamente está errando aqui? Até que ponto é justo jogar milhares de contribuintes na malha fina por falhas de leitura ou cruzamento de dados do próprio sistema? E o ponto aqui não é discutir isso. O ponto aqui de verdade é: você não pode depender apenas do sistema, nem assumir que vai estar tudo batendo automaticamente correto com os dados ou da própria pré-preenchida. Por isso, mais do que nunca, fique atento, conferir os informes e entender o que você está declarando faz toda a diferença. E partindo agora para o segundo ponto, os seus bens, o seu patrimônio. E aqui que está um dos pontos que mais gera erro na sua declaração de imposto de renda. Por quê? Justamente muita gente acha que precisa declarar o valor de mercado dos seus bens. E não é bem assim. Vamos para os imóveis? No caso dos imóveis, o valor declarado é o custo de aquisição, ou seja, o valor que você pagou na época da aquisição. Não importa se o imóvel valorizou, se passou muito tempo, ou até mesmo se vale mais. E só existe uma exceção com isso: quando você faz benfeitorias, reformas, ampliações e melhorias que têm que ser comprovadas, nota fiscal, recibo de autônomo, lembra disso? Aí sim, esses valores podem ser adicionados. E aqui entra um erro também muito comum: atualizar o imóvel pelo valor de mercado, e isso pode gerar a inconsistência. E pode chamar sim, E sim, chamar a atenção da Receita Federal. Quanto aos investimentos, agora vamos para os investimentos. Aqui o nível de atenção precisa ser ainda maior, porque não basta declarar que você tem investimentos. Você precisa detalhar conta por conta, tipo de investimento, instituição financeira e mais,
cada aplicação tem um tratamento diferente. Renda fixa é uma coisa, fundos é outra, ações são outras, criptoativos outros. Tudo isso tem uma forma específica de declarar. Declarar tudo de forma genérica ou até mesmo deixar os valores inconsistentes com os informes das corretoras pode gerar um problema sério, porque a Receita Federal cruza essas informações. Se não bater, o risco de malha fina aumenta. Vou te dizer que chega a quase 100%. E não declarar o saldo também é um problema. Você também precisa considerar os rendimentos e os impostos sobre esses rendimentos, principalmente em operações que exigem apuração mensal. Então guarda isso, os bens não são só um cadastro, eles precisam contar uma história coerente da evolução do seu patrimônio. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é justamente de uma coisa que acaba ficando muito esquecida, são as dívidas e os financiamentos. Muita gente esquece disso porque não é um item muito grande da própria declaração do imposto de renda. Mas a verdade é que a Receita Federal faz análise disso, porque isso depende da sua evolução do patrimônio. Se faltar essa informação, pode dar a impressão para a Receita Federal que você teve uma renda ainda maior e que seu patrimônio evoluiu ainda muito mais. E agora, um dos itens mais importantes da sua declaração do imposto de renda. O quarto ponto que eu quero trazer para você aqui é justamente as despesas, principalmente aquelas que você pode deduzir. E aqui muita gente erra, não por falta de informação, mas por uso incorreto. Vamos começar, por exemplo, com as despesas de saúde. Essas despesas não têm limites de dedução, mas isso não significa que você vai poder usar todo tipo também de despesas na área de saúde. Nem tudo pode ser lançado. A Receita aceita apenas despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Agora, por outro lado, você tem que ter atenção com gastos de saúde que não são dedutíveis. Vou te dar um exemplo. Um medicamento comprado na farmácia não é uma despesa que você pode deduzir do seu imposto de renda, a não ser que estejam dentro de uma conta hospitalar. Aí já não é mais farmácia, né? Agora, um ponto crítico é a comprovação, porque a Receita Federal cruza todas as informações com os sistemas digitais, como por exemplo o e-saúde. Ou seja, o profissional que recebe também informa para a Receita Federal. Se não houver correspondência do que você pagou para ele e do que ele informou, o recibo tiver diferente, isso tudo pode gerar um problema grande para você. E a incidência de malha fina nesses casos é altíssima. Então, atenção! Recibos precisam ter CPF ou CNPJ do profissional, identificação clara, valor correto e não se esqueça do endereço do profissional. Agora vamos nas despesas com educação, porque aqui tem limite. E só entram algumas despesas específicas. Ensino infantil, fundamental, superior e técnico. Esses são permitidos você colocar, apesar dos limites, mas você consegue deduzir o seu imposto de renda. Agora vamos falar de previdência privada, porque isso pode ser muito estratégico para a sua declaração do imposto de renda, porque o PGBL pode ser deduzido, isso até o limite de 12% da sua renda tributável. Isso pode gerar uma redução relevante no seu imposto de renda, mas atenção, só vale para o PGBL. Isso porque o VGBL não é dedutível. E aqui entra um erro comum, contribuir e não usar corretamente na declaração os valores. Você pode estar colocando o valor do VGBL no lugar errado, achando que vai deduzir e isso não vai acontecer. Da mesma forma, você pode ter um PGBL, estar declarando no lugar errado da declaração e não ter nenhum benefício com isso. Agora eu quero deixar para você um alerta, porque uma dica importante que eu sempre dou é cuidado com os dependentes, porque muita gente inclui o dependente para aproveitar das despesas. E aí vem filho, e às vezes vem mãe, vem pai, mas esquece de um detalhe, o dependente pode ter renda. E essa renda entra na sua declaração e vai somar com a sua renda tributável. Por mais que você tenha despesa, e dependendo do caso, o efeito pode ser o contrário, você pagar muito mais imposto do que você esperava. Não se esqueça, dedução não é só preenchimento, ele é análise. É estratégia que você tem que vir fazendo no decorrer do ano e na hora da declaração, é uma decisão consciente que você tem que fazer. Vamos ao quinto ponto. Agora vamos falar de bens e rendimentos no exterior,
porque aqui vai um alerta importante. Esse é um dos pontos mais relevantes que nós vamos falar hoje. Isso tudo porque a Receita Federal te acompanha. Se você tem valores fora do Brasil, precisa declarar. Isso inclui contas bancárias, investimentos, ações, fundos, criptoativos e não é só o saldo. Você também precisa informar os rendimentos provenientes desses investimentos. E, claro, os impostos pagos no exterior. Um erro que eu sempre vejo é achar que por estar fora do país não precisa declarar, ou até mesmo querer não declarar. Mas hoje isso é facilmente identificado, porque existem trocas de informações entre países. Então guarda na sua cabeça, ter dinheiro no exterior, isso não é um problema. O grande problema é não declarar corretamente. Por fim, tem uma coisa muito simples que você pode fazer. Antes de enviar a sua declaração do imposto de renda, revise tudo com calma. Por isso que é importante você ter tempo para fazer. Olhe os valores, olhe os CPFs, olhe se você tem mais de uma fonte de dados para poder checar. Isso tudo, quando você olha com carinho, com atenção, com tempo, às vezes até um dia antes de fazer o envio final, você consegue mitigar muitos problemas na sua declaração do imposto de renda e evitar a malha fina. Percebe uma coisa? Que muitas das vezes não é a informação, é a organização que resolve a maior parte dos problemas com o imposto de renda. Quem se organiza antes declara com segurança, declara com tempo. E quem deixa para a última hora assume o risco e aí ficar com as coisas todas atabalhoadas e perder as informações corretas informando tudo equivocado. Agora, esse checklist te ajudou? Então salva esse vídeo. Compartilha com alguém que precisa disso. E claro, se inscreve no nosso canal, segue a gente nas redes sociais, porque a gente sempre traz conteúdo direto ao ponto para você, empresário e empreendedor. E se você é empresário, quer fazer a sua declaração com segurança, pode contar com a Adail Costa para ajudar a você. No próximo vídeo eu vou trazer algumas informações e alguns problemas nos erros do imposto de renda. Ah, não esquece de ativar o sininho no YouTube, porque daqui a pouco tem mais vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, pessoal. Um grande abraço e sucesso!